A noite em Charlotte estava particularmente fria, com as luzes da cidade refletindo nas poças d'água deixadas por uma chuva recente. Maria Lúcia, uma mulher marcada pela vida, caminhava pelas ruas desertas, empurrando seu carrinho de coleta de recicláveis. Após a morte do marido, a luta pela sobrevivência havia se tornado sua rotina. Mas naquela noite, algo inacreditável cruzaria seu caminho, mudando tudo. No bairro luxuoso de Myers Park, ela viu algo que parecia irreal, um homem de terno elegante, carregando com esforço um baú grande e pesado até uma lata de lixo. Era Edward Mitchell, o famoso milionário que todos conheciam pelas polêmicas e pela fortuna. Maria parou, hesitante. O baú era algo que não combinava com a imagem daquele homem. Curiosidade e necessidade se misturaram enquanto ela observava o milionário olhar ao redor antes de descartar o objeto. Assim que Edward entrou em sua mansão imponente, Maria se aproximou lentamente. O coração batia acelerado enquanto ela tentava ignorar a sensação de estar invadindo algo profundamente proibido. Ao abrir o baú, suas mãos tremiam. Lá dentro, havia joias que brilhavam intensamente, maços de dinheiro organizados em pilhas e um envelope lacrado. Ela engoliu seco, incapaz de compreender o que estava diante de seus olhos. Dentro do envelope, Maria encontrou uma série de fotos antigas. Em uma delas, uma mulher idêntica a ela estava ao lado de Edward, sorrindo como se compartilhassem um passado secreto. O choque foi tão grande que Maria sentiu as pernas fraquejarem. Isso não pode ser real, murmurou para si mesma, com lágrimas nos olhos. Seu corpo tremia, dividido entre o pavor e uma curiosidade que queimava dentro dela. Por que havia uma mulher tão parecida com ela nas fotos de um milionário? E por que ele havia descartado algo tão valioso? Ela fechou o baú apressada, com o coração batendo como um tambor. Decidiu levá-lo consigo, empurrando o carrinho com esforço redobrado até chegar à segurança de sua pequena casa. Lá, no silêncio da madrugada, ela abriu novamente o baú e encarou as fotos como se pudessem lhe responder todas as perguntas. Mas, em vez disso, só trouxe mais mistérios. Eu não posso contar isso a ninguém, nem mesmo a Sarah, pensou. Havia algo chocante e perturbador naquela descoberta, e Maria sabia que, de alguma forma, sua vida acabará de mudar para sempre. O amanhecer trouxe pouca luz para o coração de Maria Lúcia. Ela passou a noite em claro, com o baú à sua frente, encarando o conteúdo como se fosse uma peça de um quebra-cabeça transformador. As joias reluziam com uma beleza quase hipnotizante, mas eram as fotos que pareciam gritar uma história que ela não conseguia entender. Quem era aquela mulher que se parecia tanto com ela? E por que Edward Mitchell a tinha descartado junto com aquele baú? Decidida a encontrar respostas, Maria abriu o envelope mais uma vez. Dentro, além das fotos, havia uma carta escrita à mão em um papel amarelado pelo tempo. O conteúdo era breve, mas carregava uma mensagem enigmática: este baú é um peso que minha família não pode mais carregar. Que ele seja esquecido junto com tudo que representa. A assinatura no final, no entanto, não era de Edward, mas de Thomas Mitchell, o filho dele. Maria percebeu que a letra na carta era incrivelmente familiar. Ela lembrou de ter visto algo parecido em papéis antigos deixados por seu falecido marido. O choque dessa descoberta a fez recuar. Era como se as peças do quebra-cabeça estivessem começando a se encaixar, mas o quadro geral era assustadoramente confuso. Porque meu marido teria algo a ver com os Mitchell, sussurrou, apertando as fotos com força. As coincidências eram muitas, mas as respostas pareciam estar trancadas no passado. Sarah, sua melhor amiga, chegou cedo à sua casa, trazendo café e uma tentativa de conforto. Você está estranha, Maria. Parece que viu um fantasma. Maria forçou um sorriso, mas manteve o segredo do baú. É só o cansaço,
Sara. Nada que uma boa conversa com você não resolva. Ainda assim, Sara percebeu que algo estava fora do comum. Maria passou o resto do dia tentando desvendar o que fazer. Ela queria esquecer tudo, devolver o baú, e fingir que nada havia acontecido. Mas a curiosidade e a estranha conexão que sentia com as fotos não a deixavam em paz. Havia algo profundamente intrigante naquela história, algo que parecia chamá-la para descobrir mais. À noite, ela pesquisou sobre Thomas Mitchell. Descobriu que ele era um homem recluso, envolvido em negócios duvidosos e frequentemente mencionado nas páginas policiais. Aparentemente, havia uma relação difícil entre pai e filho, algo que a mídia descrevia como um conflito irreparável. Isso só fez Maria se perguntar por que Thomas descartaria algo tão valioso. Antes de dormir, Maria teve um pensamento inesquecível. E se esse baú era a chave para um segredo que poderia mudar sua própria história? Ela ainda não sabia como, mas sentia que havia uma ligação maior entre ela, os Mitchell, e o baú misterioso. Os dias seguintes foram um turbilhão de pensamentos e emoções para Maria Lúcia. O baú parecia irradiar uma presença que ela não conseguia ignorar. Cada vez que abria o envelope, os olhos daquela mulher idêntica a ela nas fotos pareciam clamar por respostas. Porque ela estava ao lado de Edward Mitchell. E qual era a ligação disso com seu marido falecido? O peso dessas perguntas era profundamente perturbador. Determinada a encontrar pistas, Maria vasculhou os pertences antigos de seu marido, guardados em uma velha caixa no fundo do armário. Ela encontrou cartas, recibos e fotos desbotadas, mas foi um detalhe que a fez engolir seco: uma foto antiga de seu marido com um grupo de trabalhadores em frente à mansão dos Mitchell. Ele nunca havia mencionado ter trabalhado para eles. Maria percebeu que a data na foto coincidiu com o período em que ele desapareceu por meses no início do casamento, alegando estar em trabalho especial. O coração de Maria disparou. Por que ele escondeu isso dela? O que mais ele havia mantido em segredo? Enquanto encarava a foto, uma sensação chocante tomou conta dela. Sua vida inteira parecia construída sobre mentiras que estavam prestes a desmoronar. Incapaz de suportar o peso da dúvida, ela decidiu ir até a mansão dos Mitchell. Desta vez, não seria apenas uma espectadora. Parada diante dos portões imponentes, Maria hesitou. A coragem que a havia trazido até ali parecia escorrer por entre seus dedos. Mas então ela viu algo que a fez congelar: Edward saindo de casa com uma expressão carregada de preocupação. Ele parecia olhar ao redor, como se esperasse alguém ou algo. Maria recuou, mas decidiu não desistir. Em vez disso, retornou para casa e ligou para Sara. Pela primeira vez, ela confessou parte da verdade. Sara, eu preciso te contar algo que pode mudar tudo. Mas preciso que você jure que não vai contar a ninguém. A amiga, assustada, prometeu ouvir, mas o relato de Maria deixou Sara inacreditavelmente alarmada. Isso é sério demais, Maria. Você está mexendo com coisas grandes. Talvez seja melhor devolver esse baú e esquecer essa história, alertou Sara. Mas Maria não podia mais voltar atrás. Sentia que estava diante de algo transformador, algo que tinha o poder de mudar sua vida. Naquela noite, enquanto refletia sobre o próximo passo, Maria decidiu que precisava de respostas, custasse o que custasse. O nome de Thomas Mitchell ecoava em sua mente como um enigma que precisava ser resolvido. O mistério do baú agora era também o mistério de sua própria vida. O vento gelado soprava forte em Charlotte enquanto Maria Lúcia caminhava em direção à mansão dos Mitchell. Sua determinação era inabalável, mas o medo rastejava em cada passo. A vida já havia lhe mostrado muitas provações, mas aquele momento parecia diferente. Ela sentia que algo chocante estava prestes a ser revelado. Ao chegar à mansão,
Maria hesitou diante do portão. Tocou a campainha com dedos trêmulos, e momentos depois, Edward Mitchell apareceu. Seus olhos carregavam cansaço e desconfiança. "Posso ajudá-la?" ele perguntou, tentando esconder a surpresa de vê-la ali. Maria não perdeu tempo. "Precisamos conversar sobre o que você jogou no lixo." "Eu encontrei o baú", declarou, encarando-o com firmeza. Edward, visivelmente desconfortável, abriu o portão e a conduziu até a sala de estar luxuosa. A tensão no ar era palpável. Maria colocou o envelope sobre a mesa entre eles. "Quem é essa mulher?" perguntou, apontando para a foto da mulher idêntica a ela. A reação de Edward foi inesquecível, ele empalideceu, os olhos arregalados fixos na imagem. Edward revelou que a mulher na foto era sua falecida esposa, Helena. Mas o que deixou Maria atônita foi a seguinte confissão: "Helena sempre acreditou que tinha uma irmã perdida, e olhando para você, eu vejo o rosto dela." Maria sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Irmã. Isso parecia impossível. Sua mãe nunca havia mencionado nada sobre outra filha. "Isso não faz sentido", disse Maria, com a voz embargada. Mas Edward insistiu, explicando que Helena passou anos tentando encontrar pistas sobre uma irmã que havia sido separada da família ainda bebê. A conversa tomou um rumo ainda mais profundo quando Edward mencionou o nome de Thomas. "Meu filho nunca aceitou a ideia de que Helena pudesse ter um passado que não incluísse a nossa riqueza. Ele se tornou amargo, e o baú era a última conexão dela com aquela história. Ele quis se livrar disso." Maria sentiu um misto de confusão e raiva. Se tudo isso fosse verdade, por que o baú acabará nas mãos dela? O que isso significava? "Eu não posso aceitar isso sem provas", disse Maria, levantando-se. Edward concordou, mas antes de Maria sair, ele deixou um aviso sombrio: "Se Thomas descobrir que você tem o baú, ele não vai parar até recuperá-lo. Tome cuidado." Naquela noite, Maria retornou para casa, carregando mais perguntas do que respostas. A revelação de Edward era surpreendente, mas algo dentro dela dizia que ainda havia segredos escondidos, prontos para explodir. A manhã seguinte trouxe um silêncio inquietante à casa de Maria Lúcia. Ela passará a noite em claro, encarando o baú como se ele fosse um portal para um passado que ela não reconhecia. A revelação de Edward sobre Helena a deixará comovida, mas também carregada de dúvidas. Poderia ela realmente ser irmã de uma mulher que jamais conheceu? Decidida a descobrir a verdade, Maria buscou os poucos pertences que restaram de sua mãe, falecida anos atrás. Em uma velha caixa de madeira, encontrou certidões de nascimento e fotos antigas. Foi aí que um detalhe chamou sua atenção: uma anotação à mão em um pedaço de papel desbotado. Helena, o nome estava ali, cercado por palavras incompletas que sugeriam um segredo que sua mãe nunca teve coragem de revelar. Em meio aos documentos, Maria encontrou uma carta escrita por sua mãe, confessando que uma de suas filhas foi dada para adoção devido à extrema pobreza da família. O nome da criança era Helena. O choque foi como um soco no estômago. "Isso não pode ser verdade", sussurrou Maria, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sentia-se traída por um passado que fora cuidadosamente escondido dela. Se Edward estava certo, e ela realmente era irmã de Helena, isso significava que seu próprio sangue estava ligado aos Mitchell de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Maria decidiu ligar para Sarah, sua única confidente. Contou tudo, desde o baú até a carta encontrada entre os pertences de sua mãe. Sarah, sempre prática, insistiu: "Você precisa de mais respostas, Maria. Isso é grande demais para ser ignorado." Convencida, Maria decidiu procurar o detetive Richard Hargrove, um amigo de Sarah que era conhecido por sua habilidade em desvendar os casos mais complicados.
Ao se encontrar com Hargrove, Maria entregou os documentos e contou sua história. O detetive, intrigado, prometeu investigar. Mas você precisa se proteger, alertou. Se Thomas Mitchell está realmente envolvido, ele não é alguém que você queira como inimigo. Enquanto isso, Maria não percebeu que estava sendo observada. De longe, um homem de expressão sombria vigiava cada movimento dela. Era Thomas. Ele havia descoberto que o baú estava com Maria e agora estava determinado a recuperá-lo a qualquer custo. O detetive Hargrove descobriu uma conexão sombria. Thomas estava envolvido na morte de Helena, sua própria mãe, em um esforço para esconder segredos financeiros que poderiam destruir sua reputação. Maria sentiu uma mistura de raiva e medo. Estava mais claro do que nunca que o baú era a chave para um segredo que poderia derrubar toda a família Mitchell. Agora, ela precisava decidir: confrontar Thomas ou usar as evidências para buscar justiça. A tensão pairava no ar como uma tempestade iminente. Maria Lúcia sabia que precisava agir rápido. O detetive Hargrove entregou a ela um dossiê sobre Thomas Mitchell, detalhando seus negócios obscuros e a conexão com a morte de Helena. O baú, com seu conteúdo misterioso, era a prova que Maria precisava para desmascará-lo, mas enfrentá-lo diretamente seria um ato chocante de coragem. Maria decidiu confrontar Thomas em um local público, escolhendo o saguão de um hotel luxuoso, onde ele costumava realizar suas reuniões. Quando chegou, ela o viu sentado, confiante e imponente, mas os olhos frios traíam sua verdadeira natureza. Você sabe quem eu sou? Começou Maria, com firmeza. Thomas a encarou com um leve sorriso de desprezo. Claro. Você é a mulher que se atreveu a mexer no que não devia. Sem hesitar, Maria colocou as fotos e a carta da mãe sobre a mesa entre eles. Porque você matou sua própria mãe, Thomas? Perguntou, sua voz carregada de dor e fúria. O sorriso de Thomas desapareceu instantaneamente. Ele tentou negar, mas Maria não deixou espaço para escapatória. Eu tenho provas. Sei que o baú contém segredos que você queria enterrar para sempre. Mas agora, eles vão destruí-lo. Thomas perdeu o controle, confessando em um momento de raiva que Helena havia descoberto seu esquema de desvio de dinheiro e ameaçado expô-lo. Eu não tive escolha. Ela estava prestes a destruir tudo o que construí. A confissão foi como uma faca no coração de Maria. Saber que Helena havia morrido pelas mãos de seu próprio filho era inacreditável. Mas o pior veio em seguida. E você? Continuou Thomas. O que te faz pensar que é melhor que eu? Você não passa de uma intrusa tentando roubar algo que não lhe pertence. Maria respirou fundo, reunindo toda a força que tinha. Eu não quero nada de você, Thomas. Só quero justiça para Helena e para tudo que ela sofreu. E isso, eu vou conseguir, com ou sem sua aprovação. Antes que Thomas pudesse reagir, o detetive Hargrove apareceu acompanhado de policiais. Senhor Mitchell, você está preso por obstrução de justiça, desvio de fundos, e agora, pelo assassinato de sua mãe. A expressão de Thomas foi de puro terror enquanto ele era algemado. Enquanto a confusão tomava conta do hotel, Edward Mitchell entrou apressado, atraído pela comoção. Ele olhou para Maria com olhos comovidos e disse apenas: Helena ficaria orgulhosa de você. Maria sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, mas dessa vez, não eram de tristeza. Naquela noite, Maria voltou para casa com o coração mais leve, mas ainda com muitas perguntas sem resposta. O baú havia desvendado uma tragédia familiar, mas ela sabia que ainda havia algo escondido em suas profundezas. Os dias que se seguiram ao confronto com Thomas foram de grande repercussão em Charlotte. A prisão de um dos herdeiros mais controversos da cidade se tornou notícia em todos os jornais. Maria Lúcia, no entanto, escolheu o silêncio.
Ela precisava de tempo para processar tudo o que havia descoberto e decidir o que faria a seguir. O baú permanecia em sua sala, como um guardião silencioso de segredos ainda não revelados. Naquela manhã, Edward Mitchell apareceu inesperadamente à porta de Maria. Ele parecia mais vulnerável do que nunca, como se o peso de décadas de tragédias tivesse finalmente o alcançado. "Posso entrar?", perguntou, com uma voz que traía sua habitual arrogância. Maria assentiu, permitindo que ele entrasse em sua modesta casa. Sentados à mesa, Edward confessou: "Eu sabia sobre você, Maria. Helena sempre acreditou que você era sua irmã, mas eu nunca tive coragem de investigar. Quando ela morreu, eu preferi enterrar o passado, acreditando que isso me protegeria. Eu estava errado." Suas palavras foram profundas e carregadas de arrependimento. Edward revelou que Helena deixou um diário secreto dentro do baú, contendo detalhes sobre sua busca pela irmã perdida e segredos que poderiam implicar outras pessoas influentes na cidade. Maria ficou chocada. Por que ninguém havia mencionado esse diário antes? Sentiu-se compelida a abrir o baú uma última vez, agora ao lado de Edward. Lá estava, escondido sob um compartimento secreto, um diário de capa de couro com as iniciais HM gravadas. As páginas estavam repletas de relatos emocionantes sobre Helena e sua busca por Maria. Ao ler, Maria foi tomada por uma sensação comovente. Helena descrevia seu desejo de reunir a família e a esperança de encontrar sua irmã. O diário também continha evidências que poderiam derrubar outras figuras corruptas na cidade, algo que Edward sabia que precisaria enfrentar. "Eu quero te ajudar, Maria", disse Edward, com sinceridade nos olhos. "Não apenas com justiça, mas com sua própria vida. Você faz parte desta família, quer você queira ou não." Maria hesitou, mas sabia que não poderia rejeitar a oportunidade de recomeçar. Na semana seguinte, Maria entregou o diário à polícia, garantindo que a justiça fosse feita, não apenas contra Thomas, mas contra todos os envolvidos nos crimes descobertos. Enquanto isso, ela começou a reconstruir sua vida com a ajuda de Edward, agora mais humilde e disposto a honrar o legado de Helena. Dias depois, Maria visita o túmulo de Helena, levando consigo uma flor branca. "Eu vou honrar sua memória, irmã", diz ela, com lágrimas nos olhos. "Obrigada por nunca desistir de mim, mesmo quando eu não sabia quem você era." Maria Lúcia finalmente encontrou paz. O baú, que um dia trouxe caos à sua vida, tornou-se o símbolo de um novo começo. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.